pelo convite, a vocês pela presença. Eu, na verdade, tinha pensado, de fato, em fazer uma relação entre esse filme que a gente acabou de ver, o Rio Zona Norte, que é um filme do Nelson Pereira, que ele filmou em 1957 e estreou em 1958, e o Madame Satã, Carinha Luz, que vocês viram semana passada, e o Esse Amor que Nos Consome, do Alan Ribeiro. De alguma maneira, eu acho que dá para tecer alguns paralelos e algumas oposições entre esses filmes para a gente perceber como é que o retrato do artista na cidade acaba, de alguma maneira, sendo uma forma do artista que faz o filme, das pessoas que fazem o filme, afirmarem novas relações que precisam ser, enfim, destacadas, construídas, defendidas socialmente. Isso me parece bastante evidente em cada um desses filmes, e é muito interessante notar como é que as nossas preocupações, aquilo que inquieta as pessoas que fizeram, mudou de alguma maneira. Algumas coisas permaneceram e outras se alteraram bastante. A gente consegue observar, por exemplo, se a gente observar como é que eles retratam de uma forma diferente a relação com o lugar em que cada um deles habita, o espaço que eles precisam percorrer para o trabalho, né? E também podemos perceber pela relação familiar que estabelecem cada um deles, né? A família como lugar de força, ou a família como um espaço de sofrimento, de não ter condições de ter uma boa família, como acontece no Rio Zona Norte, que o hotel não tem condições de viver como o filho mais velho, ele foge e acaba morrendo. Enfim, o que me parece que a gente, para começar, pode observar como é que isso se constrói, é notar como é que o Nelson Pereira foi fazer o Rio Zona Norte. O Rio Zona Norte, ele parte de um projeto do Nelson, que é paulista, e de alguma maneira tentar retratar o Rio de Janeiro, que ele tinha escolhido para viver, e que, enfim, de repente ele encontrava como uma cidade em que as contradições sociais eram bastante latentes. Então, o filme anterior do Nelson, o Rio 40 Graus, de alguma maneira tenta, a partir de uma inspiração como Wagner, do Capitães de Areia, tenta traçar como é que essa cidade está dividida socialmente, né, a partir da história, não sei se vocês possivelmente já devem ter visto o Rio 40 Graus, são 5 meninos que vendem amendoins em pontos turísticos e moram numa favela. Num domingo de muito calor, descem o morro para ir vender os seus amendoins nos pontos turísticos, e com isso, de alguma maneira, enfim, enfrentam o desafio de trabalhar de uma forma informal, né, tentar conseguir um trocado de cada dia, numa cidade profundamente desigual, em que as relações da elite com as pessoas das classes mais baixas é bastante agressiva, e isso daí o Nelson mostra de uma forma muitas vezes até bastante cruel, né, como a gente vê em determinado momento em que uma família recebe a visita de um deputado e o pai, de uma certa maneira, parece estar oferecendo a filha para que o senador se interesse, o deputado se interesse por ela, e assim, enfim, consiga um cargo, um trabalho. Mas não só nesse momento, a gente também vai encontrar em outro momento do Rio 40 Graus, um momento em que o rapaz está vendendo amendoim na praia de Copacabana e um outro personagem derruba todos os amendoins dele de uma forma absolutamente insensível. No Rio Zona Norte, a gente já observa que o Nelson ele matiza um pouco essa relação entre a classe mais alta e a classe baixa, sobretudo aí nesse personagem que a gente vê do Paulo Goulart, que é um personagem bastante interessante, né? Que é esse artista burguês que tem estado, tem um desejo de trabalhar com uma determinada cultura popular, fascinado pelo samba, do espírito, mas de alguma maneira pensa em usar aquilo para fazer um balé, como ele fala em determinado momento no final do filme, na última visita, e se preocupa com o excesso de estilização, porque
recebe a contraposição de um amigo de que a estilização na relação com a cultura popular é inevitável. Acredito que esse diálogo irônico que o coloca, de alguma maneira também estabelece o desafio que ele está se colocando nesses filmes. Ele não pretende se relacionar com essa cultura popular de uma forma estilizada, pesada, mas ao contrário, ter uma generosidade de se dispor a ela e de buscar ela de uma forma, enfim, da maneira mais generosa possível, despida de uma série de preconceitos. Não que esses preconceitos não existam, eles estão lá. A atitude do cineasta de perceber que aquele mundo não é seu e que é isso que ele quer retratar é que me parece ser, enfim, de alguma maneira, o que movimenta o filme. De que maneira a gente pode dizer que ele consegue fazer isso seja ou não, são outros 500. É revelador nesse sentido uma anedota que está fora do filme, mas que é bem significativa desse movimento, que é o fato de que durante todo o período de escrita do roteiro do Rio Zona Norte, o Nelson foi morar com o compositor Zequete, que era de alguma maneira o inspirador do personagem no subúrbio de Bento Ribeiro, onde o Zequete morava. De alguma maneira, quer dizer, o paulista Nelson Pereira dos Santos, marxista, militante do Partido Comunista, reconhecia que era preciso ter uma vivência e descobrir aquele mundo, observar, mesmo que o olhar dele fosse, enfim, um olhar com todo o partido cultural que é natural de alguém que não vem daquele mundo. O esforço do filme é, de alguma maneira, quebrar esse distanciamento e retratar o espírito do samba, né? O espírito interpretado pelo Otelo, como, enfim, esse artista popular que fascinava Nelson e que ele pretendia retratar sem que essa estilização pesasse, sem que a mão do olho e a mão de quem retrata transformasse demais o objeto. Nesse sentido, eu acho que o Rio Zona Norte, isso me parece muito claro, ele é um filme que está respondendo, está dialogando, para usar um termo comum à crítica cinematográfica, está dialogando com um filme feito alguns anos antes pelo Moacir Fenelon, chamado Tudo Azul, em que também o personagem principal é um compositor, mas é um compositor de classe média baixa, que de alguma maneira tenta conseguir se inserir nesse mundo das rádios, né, da grande difusão artística que há naquele momento para a grande massa, que são as rádios que ocupavam de alguma maneira o espaço que hoje em dia a gente sabe como a televisão. E esse compositor, de alguma maneira, sofrendo todas as agruras para conseguir se colocar dentro desse espaço, dessa indústria cultural. O Rio Zona Norte me parece ser uma observação muito clara do Nelson, de que há uma situação mais complexa, que é o fato de que, enfim, toda a classe pobre, né, que tem dentro do seu ambiente cultural, toda essa produção musical, que ainda estava sendo digerida pela elite, que ainda vinha sendo, de alguma maneira, colocada como a imagem de Brasil, o samba, mas, de alguma maneira, não havia uma produção intensa dentro desse espaço, que a produção cultural de elite ambicionava atingir, né, dessa difusão de massa, enfim, de alguma maneira responder a ela. Dentro desse espaço, esses compositores não tinham condições de produzir, eles tinham que vender seus sambas, eles tinham que buscar seu espaço lutando contra tudo e contra todos, né? O espaço da indústria cultural é basicamente, nesse filme, um espaço que é visto como um grande Olimpo, né? Que o Espírito Santo quer tentar chegar através de Ângela Maria, mas que na verdade destrói, devora, porque todo samba que a gente chega lá, quando vai para a rádio, o arranjo é diferente, é abolerado, e o compositor é acreditado de uma forma equivocada, frequentemente um
um outro compositor, o compositor, né, como se dizia na época, o compositor entrando junto com o compositor. Isso é uma coisa que era bastante comum, né? Vários cantores faziam questão de ter seus nomes como compositores para poder ganhar parte do direito autoral. Os compositores populares precisavam vender sambas para pagar suas dívidas no dia a dia. Então o Nelson, de alguma maneira, ele consegue retratar esse conflito que era bastante comum na época. Quer dizer, por exemplo, o Nelson Cavaquinho várias vezes vendeu samba, revelou isso várias vezes. Tem a história irônica dele de que às vezes ele vendia o samba na noite, no dia seguinte o sujeito dizia: bom, você vendeu o samba, como é que é ele? Se você não lembrou, não lembro também, foi feito naquela noite. Mas enfim, é um artista que vive à margem. E o artista que vive à margem da indústria cultural e que vive à margem da cidade como um todo. A gente vê a dificuldade que ele tem para sair da sua casa para o centro da cidade. Primeiro precisa pegar carona no caminhão. Na volta, ele sofre um acidente, né, falece em decorrência de um acidente que ele sofre no trem que sai da Central do Brasil. Vocês me desculpem aqui, estou um pouco resfriado. Um trem que sai da Central do Brasil e que não tem a segurança mínima para os seus usuários. Esse artista que precisa se deslocar consideravelmente, que tem dificuldade para inserção no mercado de trabalho, é que é o foco de interesse do Nelson em 1950. Um cineasta que, enfim, está fortemente tomado por uma agenda de inserção social do mais pobre, que é, enfim, de alguma maneira, a preocupação fundamental naquele momento. Quando a gente vai para o Madame Satã, a gente percebe alguns deslocamentos, que ainda existe essa profunda desigualdade social, racial, evidente, nos dois filmes. Mas o artista, o Satã, já não mora na periferia. Ele está morando num lugar precário dentro do próprio centro. Né? Ele vive dentro do subúrbio, dentro do centro. Está morando na Lapa, trabalha na Lapa, naquele lugar que é o espaço marginal por excelência construído na cidade. E ao invés de ser um criador, um inventor de sambas, um cara que no meio de uma reunião ou de um bar tem uma ideia genial e escreve um samba que só ele vai lembrar, o Satã é um performer. É uma pessoa que trabalha com o corpo. É alguém que se apresenta num determinado momento e a sua arte só está ali. A memória que a gente tem do Madame Satã hoje, a gente tem a memória de entrevistas, né, da figura que é vista como, enfim, essa figura que tem uma relação ambígua com a bandidagem, né, que teria de alguma maneira dominado o tráfico da Lapa durante alguns anos e era uma figura transexual numa época em que isso era absolutamente diferente de tudo. A gente observa então que a agenda do Carinha e Luz nos anos 2000 inclui outras questões de afirmação de gênero mesmo, questão de construção de uma outra família, né? Questão da presença do próprio corpo como um lugar de defesa de um espaço social, né? O Satã como alguém que briga fisicamente para se defender. Essas outras questões entram na agenda do filme dos anos 2000, do Carinha e Luz, né? Quer dizer, enquanto o Nelson retrata um compositor que reconstrói a sua família, né? Casa uma segunda vez, assume um filho e faz uma nova família, ao mesmo tempo perde o seu filho numa disputa entre o filho e a nova esposa. O filho foge e de alguma maneira perde essa relação. No Satã, a família é não convencional, assume-se não convencional e é gregária. De alguma maneira, o espaço familiar
no Anel Satã é um espaço de segurança. Os marginais se juntam e ficam juntos pelo afeto. Não tem uma disputa de espaço nesse sentido entre as pessoas que estão morando juntas ali naquela casa. Ao contrário do que vai acontecer no Rio Zona Norte, que vai ser, na verdade, o propulsor da tragédia fatal do filme, que é a perda do filho, né, que marca ele.